Então, agora estamos gravando. Quem não puder participar vai poder assistir depois. Nós vamos disponibilizar isso no site www.festivaldobarro.com.br. Né? Eu vou em seguida... o pessoal que está dizendo que está sem áudio, né? É importante isso. Você dá um clique na tela assim, do Zoom, e aí vai aparecer à esquerda embaixo para você ligar o áudio pela internet, tá? Então, liguem o áudio pela internet para vocês escutarem a palestra. Uma das coisas novas aqui dessa vida que a gente tem de reunião virtual é lembrar de deixar os microfones de vocês fechados, exceto na hora que for falar. Então, quando vocês forem querer falar alguma coisa, eu imagino que o Caruso em algum momento vai abrir, né, para as pessoas falarem alguma coisa, aí liga o microfone. Enquanto isso não for acontecer, fiquem com os microfones fechados para que todos possam ter uma boa experiência e escutar bem a fala deles, certo? Eu vou me retirando aqui dos holofotes e vou passando o bastão, então, para a fala do Caruso. Tá? Um bom evento para todos, aproveitem, divirtam-se, certo? Um abraço. Até. Obrigado, Michele. Bom dia a todos. Eu sou o Caruso Camargo, tá? E como a Michele já me apresentou, sou o coordenador do NICA, tá? E junto comigo aqui do NICA está o Moisés Vitorino, que é o nosso bolsista de extensão, que tem não só feito um trabalho bem bacana na assistência ao pessoal, aos participantes dos vários trabalhos que a gente realiza, mas também Moisés é grande parte o responsável pelo site do NICA, né? Tá? E só umas informações. Então, o Moisés vai, de certa maneira, mediar aí o chat, fazer aquelas coisas que a gente, infelizmente, tem que fazer, né? Às vezes tem que bloquear uma pessoa ou outra. E aviso vocês que está sendo gravado, tá? Então, se alguém não concorda com a gravação, por favor, vai ter que se retirar, né? Porque está sendo gravado o áudio todo para poder disponibilizar. E essa palestra, como ela faz parte do nosso projeto de extensão do NICA, da URGS, tá? Ela pode ser gerado um certificado pela Pró-Reitoria de Extensão, tá? Então, para isso, tem um link ali no festival, que quem não se inscreveu, entra depois que acabar a palestra, se inscreve, mas coloque o nome completo aí no chat, tá? Para o Moisés poder depois fazer uma listinha para a gente conferir se as pessoas que se inscreveram assistiram a palestra, tá? Então, vou tentar ser rápido, que é uma coisa difícil para mim, ainda mais em termos de pandemia, para a gente poder bater um papo depois, vocês perguntarem as coisas, tá? O NICA, na verdade, é um projeto de extensão, ele se iniciou em 2009, ele teve um primeiro período de 2009 a 2014, dentro de outros formatos, foi quando eu vim de São Paulo para cá, para trabalhar na URGS. E nesse período a gente deu um curso presencial, durante todo esse período, pessoas quase se formaram no NICA. Criamos o acervo cerâmico da URGS, que é um acervo de umas redomas que fica distribuído pelo campus da URGS. 3 painéis de arte pública. E ganhamos em 2010 com um trabalho feito pelos alunos, na parte presencial, os alunos externos. A gente tinha um curso que metade dos alunos eram externos, metade eram da URGS, né? E a mensalidade ajudou a gente a fazer vários projetos bem bacanas. Em 2010, nós ganhamos o prêmio principal do Salão Nacional de Cerâmica com painel, que está instalado agora na URGS, tá? Então, eu vou começar agora compartilhando com vocês a tela do NICA, tá? A proposta é apresentar rapidamente o NICA e depois falar o que é esse baú Delier, né? Então, vou compartilhar a tela agora, vamos lá. Tá? Ficamos sempre nervosos quando é hora de compartilhar as coisas. Então, agora eu vou soltar o vídeo, tá? Com o nosso querido Moisés aparecendo. Olá! Nossa pesquisa dentro da Bolsa de Extensão tem sido trabalhar na reativação do projeto do NICA, que é o Núcleo de Instauração de Cerâmica Artística, com os saberes cerâmicos colaborativos, que
que existe desde 2009 e 2010. Nós criamos um novo site para o Nica, onde agora está muito mais interativo e dinâmico. A gente pode entender dentro da plataforma o que já foi e o que está sendo o projeto hoje. Conseguimos acessar as exposições antigas na área do portfólio, conseguimos fazer uma visita pelo ateliê e deixar a cerâmica um pouco mais acessível na área do baldelier, onde conseguimos transformar um balde em um ateliê de cerâmica. Na aba dos laboratórios, a gente encontra os grupos que fazem parte do Nica, o LAFOCA, o LACAD e o LIECA. Olá a todos, espero encontrá-los bem. O meu nome é Annelise e eu sou da equipe do LIECA. Vim aqui hoje apresentar para vocês o nosso laboratório. O LIECA, Laboratório de Iniciação Empreendedora em Cerâmica Artística, foi criado com o objetivo de desenvolver um olhar empreendedor na nossa comunidade, principalmente agora em tempos de pandemia e isolamento. Tem por objetivo articular-se ao Nica, a plataforma que está sendo atualizada no momento, desenvolver convocatórias artísticas com o objetivo de criar uma rede de colaboração virtual, promover discussões das diversas perspectivas culturais e múltiplas subjetividades que perpassam a criação artística em tempos de pandemia e evolução das produções com pesquisa de portfólio, curadoria e exposição a nível virtual. As nossas convocatórias, elas surgem como uma necessidade do núcleo em expandir o que a gente vem pensando e refletindo, enfim, né? Ampliar nossas redes para além de nós mesmos, estudantes e professores, né? Do Nica. E criar chamadas públicas que são abertas, né, a qualquer um que queira e sinta vontade de participar, estimulando esse fazer artístico. Então, nossa primeira convocatória desse ano se chama Invólucro de um Sopro, onde a proposta é que cada um molde em argila um invólucro, um corpo cerâmico que contenha um sopro, assim como o nosso corpo, nosso pulmão contém ali o ar que a gente respira, né? Fazer essa reflexão com o atual momento que a gente vive, enfim, deixar que as mãos falem por nós mesmos. Então, essa é a apresentação do Nica, tá? E agora vamos, então, para apresentar o que é a ideia dessa palestra, tá? O Nica é uma coisa muito interessante, porque a gente conseguiu, nesse ano, uma bolsa de extensão para o Moisés. Só que ele é um bolsista presencial, mas a gente entrou num processo de pandemia, que a gente simplesmente está trabalhando em espaço remoto. Então, a gente pensou como é que a gente consegue criar, então, um site que consiga atingir, depois o primeiro site que a gente fez, versando assim para uma aprendizagem à distância, foi feito o LACAD em 2007. E agora, em 2020, com a pandemia, a gente cria o Nica para poder, de certa maneira, criar essa relação de proximidade e de colaboração na rede, né? E o que é muito importante é que dentro do Nica, tá? A gente tem... Então, o Nica, na verdade, o que ele faz em 2020? Ele reorganiza toda a produção que foi realizada de 2009 a 2014, tá? E começa também a organizar portfólios do que foi feito mais recentemente, tá? Não só no Nica, como no Laboratório de Fotocerâmica, no LACAD e na criação do LIECA, como o vídeo falou bem, tá? E aí o que a gente criou dentro do Nica, você tem na aba, ateliês aqui. Então, a gente tem o baldelier, tá? Vamos ver. Tá aqui. O que seria o baldelier? Tá? O baldelier, na verdade, foi pensado assim. O que aconteceu? Eu vou até ler o texto, porque ele é bem mais resumido aqui, tá? Só que tem uma abinha que fica na frente.
O fazer cerâmico se constrói pelo exercício pleno de uma coletividade, de uma proximidade física que nos foi tomada durante o ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19. Compartilhamos mesas, ferramentas, equipamentos, xícaras de café, potes de revestimento, formas de gessos, pincéis, bacias e recipientes diversos, onde reciclamos as argilas. Até nossa higienização é coletiva, uma vez que a primeira lavagem das mãos é feita em um balde de decantação, para que depois de 2 dias a água límpida seja descartada e a camada intermediária, formada por uma lâmina fina, seja utilizada na moldagem de múltiplos projetos. Essa prática, além de eliminar os entupimentos das redes de coleta, reciclar e otimizar o uso da argila, coletiviza as individualidades que, em seus cuidados subjetivos, conformam uma prática e saber colaborativo. Em 2020, estamos dispersos. Nossos ateliês coletivos foram expandidos para uma extensa rede de pequenos baldeliers que ocupam o canto de nossas casas, a incomodar e contaminar, no sentido poético, nossos companheiros, amigos e familiares. Em O Baldelier, o primeiro de uma série de modos cerâmicos que serão descritos no NICA, buscamos reconstruir e possibilitar novos laços de proximidade e colaboração, desejos de aproximação cerâmica em tempos de isolamento. Então, o NICA ele vem para isso, o Baldelier, ele vem para suprir essa lacuna, e ele foi utilizado agora no primeiro curso à distância de introdução cerâmica que nós estamos dando na URGS, com excelentes resultados. Tá? E como é que ele foi configurado? Né? Então, é engraçado, porque eu mesmo, o que aconteceu comigo? Eu acabei, por motivos pessoais, me mudando para o meu ateliê, eu e minha esposa. Então, eu nunca imaginei que quando fizemos esse projeto em março, que depois de 9 meses eu ia estar realmente numa situação de Baldelier. Hoje o meu ateliê se limita a um pedacinho da lavanderia. Tá? Agora eu vou explicar como é que o Baldelier se organiza. Ele na verdade é quase um curso de introdução à cerâmica. Ele se organiza em alguns tipos de atividade. Temos um grupo de atividade que são atividade de conscientização política ambiental, que seria o caminho pelo barro. Depois temos pequenos exercícios de sensibilização. Entre eles vai ter uma atividade chamada Vamos Tomar um Chá Giloso e Ocarina. Depois tem uma série de atividades de conformação, modelagem e auxílio, assim como fazer uma forma, modelagem. São vídeos que alguns são tirados da internet, mas grande parte foi feito por nós, né, por nossa equipe. E depois ele tem a parte de proposições artísticas, que é o seguinte: como é que a pessoa, a partir desse conhecimento que a gente transmite, que a gente colabora, que a gente compartilha, como é que ela exerce a sua poética, seu pensamento individual em relação a essas técnicas. Na sequência, a gente tem ainda um processo de registro e reflexão crítica, que é para a pessoa fazer o seu portfólio. Mas, então, vamos só passar agora um passo a passo, tá? Depois vocês podem perguntar. Tá? Então, a primeira coisa bem interessante do Baldelier é esse título, a primeira atividade, O Caminho pelo Barro. Tá? Como a gente vive no contexto de pandemia, a ideia foi a gente criar um caminho, conduzir a pessoa que está entrando no site, ou mesmo o aluno, ou quem for fazer esse curso à distância mais para frente, conduzir a pessoa num exercício de caminhar, de se botar em caminho. Nós estamos presos dentro de casa, confinados em nossas casas, nos nossos baldes. Tá? E como colocar a pessoa para comunicar dentro da sua própria enclausuramento. Tá? Então, esse primeiro caminho, percurso, que é a primeira parte, que é a parte de conscientização ambiental e política, chama-se O Caminho pelo Barro. Eu vou soltar o áudio aqui para vocês entenderem do que nós estamos falando. Tá? Olá. A primeira etapa do nosso Baldelier é compreender o caminho pelo barro, para o barro, do barro. Quais são os percursos, os deslocamentos que se originam a partir desse olhar e desse trabalhar o barro, que respeitam não só o tempo do barro, como também as questões ambientais do barro.
ambientais, políticas e sociais. Sendo assim, a seguir apresentamos 4 referências para diálogo e provocação. O documentário Aruanda, de 1960, de Lino Duarte Noronha, acompanhado do excelente artigo da professora Rosida Maria Sá, da Universidade Federal da Paraíba, que foi publicado no simpósio da ANPAP. É importante para você que está inserindo-se no contexto das artes visuais, essa referência da Associação Nacional dos Pesquisadores de Artes Plásticas, que tem simpósios e congressos anuais, onde a produção e os artigos são separados por assuntos, por temas, por abordagens. É um excelente repositório inicial de pesquisa e de aproximação da arte. Depois temos, na sequência, um excelente trabalho feito pelo Marcelo Chadorzinho, um antigo aluno nosso da graduação do Instituto de Arte da URGS, que tem feito um trabalho relacionado à ética, estética e resistência na criação fictícia, mas agora não é mais tão fictícia, de um Parque da Solidariedade, que chama o Parque da Solidariedade. Aí vocês acompanham o vídeo da palestra que eu proferi no Congresso CSO 2020 em Portugal. Esse também é um outro grande repositório de pesquisa, de aproximações com as poéticas artísticas. Esse congresso especial é um congresso de artigos sobre artistas, escritos por artistas. Então, ele tem ali uma pegada diferente, uma pegada mais da obra, do material, do processo. Ele é bem interessante. Na sequência, temos o vídeo da cacica Antônia, da terra indígena Flor do Campo, aqui na Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, bem próximo a Porto Alegre. O vídeo Queixerechu Gera Poti, que mostra todo o processo de caminhada dela pela estrada, porque ela é uma tribo indígena próxima ao centro urbano, Porto Alegre, desde a extração do barro até a construção dos cachimbos ritualísticos, pequenos objetos de utilizo na cozinha, na preparação dos alimentos, como alguns brinquedos também, bonecas indígenas. E na sequência, para finalizarmos esse primeiro caminho, esse colocar-se em movimento, o áudio Cauli Entre Ditos e Ruína, que é um TCC do Ailton P. Júnior. O Ailton P. Júnior ele é egresso da UDESC, do Instituto de Arte da UDESC de Santa Catarina, em que ele vai fazer vários relatos sobre as situações de trabalho na cerâmica de Imbituba. É uma cerâmica onde muitas pessoas viviam em torno da cerâmica, produzindo azulejos aqui na região de Santa Catarina. E depois essa cerâmica faliu e até hoje, como é de costume no Brasil, como vocês podem ter visto agora o que tem acontecido em Minas Gerais, ela fica totalmente desprovida de qualquer rescisão. Então, na verdade, eles não têm como trabalhar e não conseguem receber o dinheiro. Então, nesse áudio, ele mostra essas relações de trabalho e no TCC dele mostra também o processo de destruição e de abandono dessa antiga cerâmica. Assim, nós fechamos nesse primeiro módulo essa conscientização política, social e ambiental da cerâmica. Você pode, por exemplo, no centro urbano, estar comprando a sua argila num saco, que você, na verdade, não sabe da procedência. É bem importante ver da onde vem e também para onde vai a sua argila. Então, esse caminho pelo barro, nossa, gente, ele deu um resultado assim, maravilhoso com os alunos, assim, em condição de ensino remoto emergencial. Esses 4 vídeos, assim, eles criou nos alunos, no grupo de alunos, um pensamento crítico automático e se preocupar não só com as questões das diferenças, com as questões das argilas, dos barros, das culturas, sem necessariamente eu precisar fazer um
um discurso político, pedagógico, dizendo que é importante ter cuidado com essas coisas. Assim. É muito importante assim, a potência que existe da gente disponibilizar materiais de boa qualidade dentro de um pensamento, conceito que a gente pensa. Tá? Isso foi muito bacana. Assim. Vocês vejam esses vídeos. O Aruanda, eu fiquei maravilhado. Assim. Vocês têm que entrar aí depois e ver, se divertir. E todo esse material de uso livre é para ser utilizado por quem quiser, lógico, sempre citando a referência nossa, tá? Para que isso cresça, tá? Depois, como eu te falei, nós temos vários trabalhos. Você, depois de ter essa consciência política, você tem os trabalhos de sensibilizações, tá? Isso tudo feito com passo a passo, explicando bem direitinho. Então, tem uma atividade que é impressões de um caminho. A pessoa preparar uma argila, no caso eu chamo de cotton clay, que é o paper clay usado com algodão. Você permite fazer coisas bem fininhas, tá? E depois sair pela rua ou pela sua própria casa, na verdade. As texturas que existem são dentro da sua própria casa, né? E a pessoa, de certa maneira, tem essa primeira aproximação com a argila, que vem de uma relação, eles geralmente têm uma relação mais com o plano bidimensional, que é perceber as texturas que nos circundam, as texturas que são importantes, seja um pedaço da sua casa, um fragmento da sua casa, ou mesmo um fragmento do seu corpo. Tudo é explicado detalhadamente, tomando os cuidados para que a pessoa aprenda, tá? Que a pessoa possa fazer, tá? Depois, na sequência, você tem aquele conhecimento básico de como preparar a sua argila, mas dentro do contexto realmente de dificuldade de compartilhamento, assim, tá? Com a casa. Então, por exemplo, aqui, como reciclar e preparar a sua argila. Então, aqui a gente temos um passo a passo. Temos um passo a passo de maneira que eu vou ler que fosse o mais simples possível para não ter que ficar sujando toda a casa, tá? É até engraçado que eu acabei apresentando formas de misturar argilas que não são a maneira como eu faço. Eu faço uma sujeira, eu vou ocupando o espaço todo. Mas aqui, por exemplo, nesse processo de preparar e reciclar sua argila, lá, pega a sua argila, moe, depois moe com uma garrafa, você não vai ter um cano, né? Para misturar argila, então aqui tem uma representação, tá? De como, assim, quantas partes de argila para uma parte de água. Preparar a argila como se você estivesse preparando uma massa de pão. Depois que misturou ela, deixa no saco por 2 dias para umidificar. Se a sua argila não está dura, está meio ponto, como é que você pode reciclar ela de uma maneira diferente? Se a sua argila já passou do ponto, como se faz uma placa de gesso, também a mesma coisa, sempre a questão visual, né? Olha lá, são 4 partes de gesso para 3 partes de água. Joga tudo assim, joga-se numa caixa de sapatos, põe a mão. Se quiser, pode pegar uma bexiga com aquele restinho de gesso que sempre atrapalha, que a gente não pode jogar no cano. E sempre essa ideia visual, né? Tem uma imagem, por mais que eu tenha o texto que explica, a imagem diz tudo sobre o processo. E depois também a reciclagem, quando você tem um barro muito mole, tá? Depois temos aqui 2 áudios de como amassar argila, pela técnica do boi, né? Do boi. E depois aí tem as propostas dos trabalhos. Aqui temos um áudio bem bacana, que é aquela primeira atividade que a gente fala, de fazer uma cumbuquinha, né? Então, você tem uma proposta de que a pessoa compartilhe uma bebida com as pessoas que estão em casa. A ideia é que as pessoas estão confinadas e temos que fazer que essa atividade de argila seja uma atividade coletiva. Por quê? Porque nós vamos incomodar as pessoas. Então, vamos trazê-las para a gente, do nosso lado, né? Tem alunos, por exemplo, que começaram a reclamar porque o pai ficava acabando com a argila dele, porque ele ficava querendo fazer tudo, né? Então, eu vou soltar esse vídeo aqui para vocês, tá? Que é curtinho, só para vocês verem também. Estou mostrando esses vídeos para vocês irem sentindo um pouquinho o que é esse espaço do Baudelaire, as aberturas que ele fornece, tá? Essa primeira aproximação, essa é uma atividade de sensibilização. E os alunos que fizeram essa atividade foi muito interessante. Fizeram com os avós, fizeram com o cachorro, fizeram com a amiga. Teve um que fez com seus
com uma planta, com o soldado fungo. Foi muito engraçado, assim, foi muito rico isso. Todo o Baudelaire, o que é interessante, ele é pensado num contexto que não vai existir a queima. Então, como fazer um pensamento cerâmico se utilizar num contexto que muitas vezes a queima não existe. O que vai confirmar o trabalho final é a fotografia, é o vídeo, né? Por exemplo, se é um trabalho que você faria uma pequena cumbuca, queimaria ela. Em pandemia, que você não tem como queimar, quem é a queima, entre aspas, né? É a fotografia. Por exemplo, como o Morandi fazia, eu posso fazer uma cerâmica, depois fazer uma pintura dessa cerâmica no espaço. Então, a proposta dessa atividade é que o aluno faça a sua cumbuquinha e tome uma bebida com alguém na sua casa. Aí, no caso, vocês vão ver, eu tomei o chá. Captei de conta que tomou. Mas o que é bacana disso é que a argila, quando ela seca, se eu ponho água, ela desmancha tudo. Não existe água. Botar plástico, que ela ainda tem, permite que eu ponha água, porque ela não vai dissolver rapidamente. Fica com gostinho de argila. E é um batismo. Entrada na cerâmica, beber uma cumbuquinha mole, né? Olha, vejam só que a dela voltou cheia, olha lá. Então, na sequência, a gente tem tudo. Atividades de apoio, como fazer suas ferramentas de maneira que funcione, seja sempre simples com o que você tem em casa, tá? Nada complicado, tá? Depois, a próxima atividade de sensibilização, uma vez que você aprendeu a fazer o maciço por pressão, é fazer uma ocarina. Aí nós temos, na verdade, um passo a passo com o mestre Nardo, e depois, que seria o seguinte, sons agilosos para um caminho. Como é que vamos se colocar em movimento dentro dessa pandemia, mesmo dentro de casa? A partir do som, da sonoridade. Vamos fazer a percussão do nosso passo, do nosso movimento, tá? Então, aqui você vai ter um vídeo falando sobre o mestre Naldo, e também, é lógico, aí tem vídeos em que eu vou mostrar o processo para se fazer a ocarina, uma outra explicação, e também ensinar como fazer o som é mágico, né? Quando a gente consegue tirar som de uma ocarina, né? E depois eu vou ensinar também como é que faz um udu, né? Um udu aqui embaixo, ali em cima, estou mostrando para vocês, vai mostrar a técnica, o procedimento de como se fazer uma ocarina, né? Aqui embaixo, por exemplo, você vai ter como fazer um udu, tá? A partir da técnica que foi desenvolvida no vídeo Aruanda, tá? Se você assistir aquele vídeo Aruanda, ele é muito bonito. Esses são os sons do próprio udus, né? Lógico que Caruso Camargo sempre, em vez de fazer um udu comum, quando vai ver, faz uma outra coisa totalmente maluca. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer potes pela técnica que está presente no documentário Aruanda, que está disponível no módulo cerâmico Baudelaire do Nica, ali no caminho pelo barro, tá? Então aí vocês vão conseguir então fazer um udu com o que você tem em casa, tá? Na outra parte do Nica, então, uma vez que do Baudelaire, uma vez que você aprendeu as técnicas e teve a consciência política ambiental, passa para o segundo momento, que são as proposições artísticas de trabalhos a serem feitos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma outra atividade que é
Aí começam as propostas. A natureza solares, na verdade, o que é? Agora está acontecendo como uma convocatória artística aberta. A proposta dela, qual que é? É que você, na sua casa, observe como é que esses raios de sol entram dentro da sua casa. Isso foi uma coisa assim, eu estava pensando em que fazer, e aí estava deitado no sofá e entrou um raio de sol que fez um desenho muito bonito sobre uma prateleira que eu tenho em casa. Então, a ideia qual que foi? Criar, a partir da imagem, eu fotografei a imagem, tá? E depois essa imagem transferir para um trabalho de placa de argila aqui. Então, nessa atividade, qual que é a proposição? É que a pessoa observe, deixe o exterior entrar, tá? Deixe o sol entrar. Por mais preso que estejamos, deixe o sol entrar e afetar os seus interiores, criar essa paisagem interior. Tá? E daqui a gente vai ter vários outros trabalhos, tá? Vocês podem olhar depois com calma. Tá? E o que é interessante é que alguns trabalhos dentro do conceito do Nika, alguns trabalhos do Nika, como a Natureza Solares, ela depois se transforma em uma convocatória. O Natureza Solares foi uma atividade criada pro Baudelaire, mas depois ele se transformou numa convocatória externa. E, às vezes, as convocatórias externas, como Invólucros para um Sopro, eles se transformam depois em uma atividade para dentro do ateliê. Tá? A convocatória Invólucros para um Sopro, ela foi feita, acho que no comecinho no comecinho de setembro, por aí. Tá? Nós tivemos uma participação de mais de 25 pessoas, depois foi feita uma exposição virtual, tá? E com convite e tudo, e agora nós estamos criando, na verdade, um folhetim, que vamos ver se, conforme for, vai ter SBN sobre essa produção. Tá? Depois, na sequência da proposta do Baudelaire, seria a pessoa fazer um pequeno portfólio digital, que ela vai escolher alguns dos trabalhos que ela desenvolveu e fazer um pensamento visual crítico sobre isso daí. Tá? E, finalmente, seria a gente ter uma galeria colaborativa, tá? Que seria uma galeria das produções, assim, que as pessoas produzirem, colocaríamos aí. Tá? Deixa eu tirar o compartilhamento. Tá? Deixa eu só botar. E a proposta que a gente tem também, eu estava finalizando aqui a apresentação. Espera aí. Opa. Aqui, como proposta também nossa para esse Festival do Barro, a Natureza Solares, nós fizemos uma convocatória também, agora acho que em outubro, e acabou no começo de dezembro. Mas como proposta para o pessoal que está fazendo o curso do Festival do Barro, nós estaríamos abrindo novamente essa convocatória para que vocês, quem quiser, participasse dessa convocatória e mandasse seus trabalhos para o Nika até dia 25 de janeiro. Tá? Então, que aí a palestra também funcionaria nessa ideia. Aqui, por exemplo, tem um trabalho que eu fiz depois de queimado em alta temperatura. Aqui já tem um outro trabalho. E o que é importante, lá tem uma proposta de o que é para ser feito. Mas, como orientação, nós temos, na verdade, é um disparador, é uma provocação para se botar em pensamento e deixar as coisas acontecerem dentro da gente. Às vezes, cada um resolve isso de uma maneira diferente. E o legal é essa liberdade, né? Então, por exemplo, isso aqui tem a Natureza Solares que eu fiz, que gerou o projeto. Aqui já tem uma da Luísa Horne, bem interessante, que ela foi mais naquela proposta. Você tem a janela que está entrando a luz dentro da sua casa, tem o raio de sol, mas você pode desenhar essa janela de maneira que essa sua ação artística bidimensional no vidro interfira na projeção para dentro da casa. Né? Aqui já temos do Moisés Vitorino, que é bem interessante. Eu adoro quando as pessoas não cumprem o que a gente fala, né? Que tem também isso aqui também nada disso foi queimado, tá? Esse trabalho, o meu foi queimado, do Moisés provavelmente ele não queimou também, tá? E esse trabalho maravilhoso da Nelise, que é outra participante, é bem instigante, e é instigante num ponto interessante que ele é meio doidão, mas eu não tenho vontade de tentar reconhecer o que é isso, assim, eu gosto da maneira como ele me deixa parado, né? E
Então, seria isso. Eu vou parar a compartilhamento e a gente abre, então, vou chamar o... Peraí, stop share, tá? Bom, agora, então, eu vou parar o compartilhamento, tá? E a Silvia vai fazer uma intervenção, e depois o Moisés vai me falar mais ou menos no chat se tem alguma coisa que eles estão perguntando em geral, depois a gente abre geral para as pessoas que quiserem conversar, perguntar sobre, tá? Então, muito obrigada pela tua participação. Só lembrando, então, que tu está sugerindo que o pessoal, que vai ser uma nova convocatória, o pessoal vai poder entregar no dia 25, até 25 de janeiro, no NICA. Seria legal tu explicar um pouco mais isso, porque a gente pode até depois fazer uma divulgação, né, para as pessoas poderem se programar, etc., porque a gente sabe que o fazer cerâmico, ele envolve um planejamento, né, a gente tem que botar uma série de coisas na roda, né, e ainda mais nesse tempo de pandemia. Agora, é muito interessante como é que foi, eu vi uma divulgação, né, e como é que foi o envolvimento, assim, foi mais o pessoal da URGS que participou dessa primeira convocatória, como é que é? A ideia é vocês também abrirem mais para a comunidade, quais são os planos do NICA no sentido de ter mais atividades de extensão com a comunidade? A convocatória, essa primeira Invólucro para o Sopro, ela foi bem bacana, assim, ela teve, acho que 35 inscritos iniciais, né? E depois acho que entregaram os trabalhos, talvez uns 25, né? E ela foi aberta na rede e nós tivemos de tudo, assim, desde de alunos ingressantes no primeiro ano, professores de São Paulo, da Unesp, das federais, a gente tem a Rosana Bortolin, tem a Viviane Deli, tem várias pessoas, professor da Bahia, a Conceição Fernandes, né? E foi uma coisa bem aberta, assim, e isso foi bem interessante, assim. Cada um tinha que fazer um trabalho, que era essa ideia de fazer fazer um trabalho que pudesse englobar um invólucro, e junto com isso um texto poético, né? Daí aconteceu num tempo bem interessante. Ela aconteceu ali numa época, um pouquinho antes da gente voltar ao ensino remoto, estava todo mundo assim, não se aguentava mais de ficar parado, né? Foi replicada, por exemplo, a Flávia Leme, da Guinhar, de Minas Gerais, ela replicou isso com os alunos dela. A Viviane, do IFES aqui, também replicou. Então, isso que é o bacana desse material do NICA, que ele é um disparador para ser replicado e as pessoas dão esse retorno, né? Então, a gente tem na proposta, assim, de trabalhar com essas convocatórias, né? E tem outra parte, que esse site todo é um suporte não só para todos os ceramistas que estão por aí, também para os alunos da URGS, né? E tem a proposta da gente oferecer esse curso do Baudelier como uma atividade de ensino de extensão à distância, uma coisa que seria feita pelo Moodle, então os monitores dariam um acompanhamento, assim, mas nós ainda estamos nos entendendo um pouquinho como é que as coisas funcionam nessa pandemia, né? Para essa convocatória, quem está propondo as naturezas solares, provavelmente, eu não sabia fazer inscrição, agora eu descobri como é que faz. Provavelmente a gente vai criar um link de inscrição para vocês se inscreverem nela. Vocês entram lá na porta de extensão, porque quando você faz um link de inscrição, você entra com o seu acesso e automaticamente você já está inscrita, né? Senão eu tenho que ficar pegando os dados, né? E ali vai ter os procedimentos todos direitinho, o Moisés pode organizar isso, já que isso está tudo já no site do NICA, podemos organizar melhorzinho isso, e daí vocês teriam o prazo para mandar. Fazer a inscrição, a gente pode dar um período mais curto, né, para definir, talvez até em dezembro aqui. E depois vocês podem mandar o trabalho até 25 de janeiro. E depois, como o invólucro que foi feito, a gente vai pegar um dia, vai fazer uma exposição virtual. Vai depender um pouquinho de como acontecer, porque a natureza solar, por exemplo, ela não teve tanto empenho como o invólucro, porque a natureza ela vem no final do semestre. Então, o invólucro veio no começo, estava todo mundo parado e sedento para fazer e se comunicar. Já a natureza ela caiu na hora que está todo mundo correndo para todo muito lado, né? Então, talvez ela agora, nesse contexto do finalzinho de dezembro para o Natal, ela seja interessante. Mas esse é um convite que a gente gostaria que as pessoas participassem, assim. Então, quer dizer que pode se inscrever até dia 12 e mandar o material, mandar foto do material dia 25. Mas isso daí depois o Moisés vai fazer direitinho, em contato com vocês, a gente cria essas datas direitinho e o link do NICA, onde lá
numa das atividades, explica para quem nunca fez cerâmica, né? Você pode entrar no Baudelier, fazer as primeiras atividades e lá fazer, tem o passo a passo. Quem já explica, quem é calejado não precisa, né? Mas para quem nunca fez, explica ali tudo como é que faz direitinho. É que justamente, né? Eu acho que a gente está se reinventando, reaprendendo muita coisa com essas possibilidades virtuais, né, Carusto? Então, assim, muita gente está aprendendo, né? Nós mesmos no festival, né? Nós estamos fazendo o manual, enfim. Então, é muito legal essas possibilidades da gente aprender junto, né? Então, sim, eu abro. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma intervenção, por favor, a gente tem aqui em cima, ó, se vocês forem ali nos participantes, ali no chat, tá? Tem dá para levantar a mão, quem quiser falar, tá? Ou também pode escrever ali no próprio chat dizendo, ó, gostaria de falar, tem uma dúvida, etc., que a pessoa pode interagir se quiser. Então, tem alguém aqui, eu não estou vendo ninguém levantando a mão, alguém quer fazer alguma observação? É importante que quem tiver na palestra, escreva o seu nome completo ali, porque depois vocês vão fazer, muitos não fizeram inscrição, né? Para ter o certificado. Então, quando você for fazer a inscrição, depois preciso checar se a pessoa que fez a inscrição realmente estava online. Então, é importante que vocês escrevam o nome de vocês completo ali, porque aqui vai aparecer o nome que vocês estão cadastrados no Gmail, sei lá, no Zoom, né? Isso é uma coisa importante que vocês coloquem ali no canto, que o Moisés vai salvar esses dados aí, né? Uma coisa que é muito interessante, né, que eu acho que pelo menos eu me preocupo muito e que vocês colocaram aí nesse trabalho, é justamente da onde vem a argila que a gente trabalha, né? Essa questão da consciência do processo, né, de que tudo nós fazemos parte da terra, né, e o barro de onde viemos, para onde voltaremos, enfim, como é que vocês têm alguma ideia maior, assim, de repente explorar mais essas questões de sustentabilidade ambiental, da onde vem a argila? Porque o nosso estado aqui, Rio Grande do Sul, ele é um estado muito rico em argilas, né? Só que muitas vezes a gente não aproveita tanto, né, porque ultimamente a indústria tem produzido muitas massas cerâmicas, né? Muitas composições que são muito mais, digamos assim, confortáveis, plásticas de se trabalhar, né? Então, eu aproveito esse momento, né, para te perguntar isso, e logo em seguida a Marla tem uma pergunta aqui também, que gostaria de saber se tem algum lugar para queimas alternativas, pois gosto de utilizar argila interagindo com materiais que muitas vezes não são aceitos serem queimados em ateliês. Então, a pandemia, assim, a gente sempre se reinventa, né? E tem que entender mais ou menos o que é interessante da pandemia, além de a gente ter contato com pessoas de outros locais, né? É que você tem que pensar, principalmente numa faculdade pública, você tem que pensar no contexto do que é a possibilidade de cada um, né? Então, assim, primeiro, assim, a questão socioambiental, assim, isso é fechado naquela sequência de 4 vídeos do Caminho pelo Barro, né? É um pensamento que não é tanto você veja ali, você vai perceber. Os alunos perceberam de uma maneira muito bonita, assim, como é importante a argila, né? Tem uma parte do pessoal que bola, tem os índios, tem um artista contemporâneo trabalhando com isso. Então, isso é uma questão assim que é muito mais uma sensibilização poética dentro do que necessariamente panfletária, assim, né? E ela funcionou muito bem, porque essa outra todo mundo já faz, né? Agora, a origem da argila é uma coisa bem interessante, assim. Primeiro, num contexto de pandemia, qual é a origem da argila? É a argila que eu posso ter. Então, muitos, assim, dos alunos, é a argila do Zafre, é a argila da Lina. Alguns vão pegar barro porque estão na casa do pai, né, que estão do lado de fora, né? Então, assim, foi bem interessante e um pouco difícil, porque daí você tem... Por isso que é importante aquelas atividades de sensibilização, porque tem argila de tudo quanto é tipo. Tem argila que é muito ruim, você tem que tentar, primeiro, ou alterar ela de alguma maneira, ou falar assim, olha, isso é o que você tem,
Isso que é bem interessante, porque geralmente quando tem aula presencial, é aquela coisa, minha argila está ruim, aí você faz isso, não sei o que. Aí os alunos, não, mas essa é que você tem. Então você tem que adaptar a técnica, é uma outra técnica, outro tipo de trabalho. Isso dá um empoderamento muito bacana. Uma segunda coisa que aí que a Mara falou, que já são o nosso próximo módulo cerâmico, já está começando a ser elaborado para o semestre que vem, que vai chamar o Nachurra, né? Porque que quer dizer o seguinte, na sequência de eu não poder queimar, eu tenho que queimar do jeito que eu posso. Então, a brincadeira do Nachurra, ele é o módulo assim, na churrasqueira, tá? Ou seja, o que eu posso queimar na churrasqueira, na lareira, num pátio pequeno externo, ele vem dessa assim, com baixíssimo custo. Ou seja, se vamos criar uma pipoqueira que vai explodir um monte de peça ou não interessa, tá? Porque o importante é essa sequência de que a gente faz uma coisa que a gente é ceramista, mas a gente sempre está muito preso, primeiro à argila, né? A gente faz um erro, não é um erro, assim, é uma cultura. A gente é ceramista do Rio Grande do Sul e trabalha com argila de São Paulo. Quer dizer, não só isso, grande parte da cerâmica contemporânea é feita com argila que é preparada no Pascal e em outros lugares. Não é que a pessoa está vendo, não, na minha região, que argila que tem, para essa argila que tem, que tipo de forno que eu tenho que ter, que tipo de poética que eu tenho que ter. A gente tem uma questão de uma globalização, nacionalização dessa imagem da cerâmica, que você acaba querendo produzir a mesma cerâmica em tudo quanto é lugar, né? E isso é interessante, por exemplo, a minha orientadora do pós-doc lá em Lisboa, Virginia Frois, ela comprou uma quinta. A quinta lá é um sítio, né? E aí, o que ela está fazendo agora? Ela já fez cerâmica de alta contemporânea, um monte de alta temperatura. Hoje ela faz a cerâmica com a argila que ela pega ali, que é queimada numa salamandra. Nessa assim, então, ó, a peça fica em cima, secando, depois ela abre a salamandra aí, e no final ela põe na fogueira. Mas assim, só que é um trabalho, só que não é uma argila de alta que ela vai fazer isso. É uma argila com bastante ferro. Então, é onde você se encontra nisso. E a ideia do Nachurra, que a gente está começando a fazer, já tem ali no site do Nica, no ateliê, tem um site que é Nachurra, né? Ali já tem, por exemplo, uma live da Clarissa Silveira, que foi uma aluna minha, que fez uma queima bem bacana no sítio dela, lá em Rolante. Então, ali é um espaço que a gente vai criar realmente mais colaborativo e menos pragmático, como o Baudelier. Ali as pessoas vão postar coisas diferentes, a gente também vai pesquisar queimas diferentes e depois a gente vai comentar ali, né? Justamente aqui o Ivo, né, tá falando do projeto que ele e a Lídia Sebastiani têm ateliê e estão dando aula em Petrópolis e compartilharam com as alunas a exposição da primeira convocatória, Invólucros, em nossas aulas online, né? Foi muito estimulador, ele agradece, né? A Marla também pensou nisso, né? Eu sei em perguntar se rola queima numa churrasqueira ou dentro de um fogão a lenha. Então, quer dizer, tem muita gente interessada nisso, né? Porque justamente essa questão da indústria ter se preparado e ter apresentado uma série de possibilidades, né, também nos distanciou desse processo de fazer os próprios elementos para se utilizar no processo artístico, né? Acha que a cerâmica contemporânea, que esse momento atual está fazendo um certo resgate desse fazer mais ancestral? Não, sim, eu acho que você está começando a valorizar mais, assim, o grande passo da cerâmica contemporânea, ela tem relação com as origens dela, né? E as origens são diferentes de cada um, né? Uma vez eu achei uma coisa muito interessante no Salão Nacional de Cerâmica, quando ele era separado em cerâmica artística, design e popular, né? E popular ou cultural, sei lá. E aí o que eu achei interessante é que a cerâmica popular de cultura, eu não posso, por exemplo, se eu pego e faço uma santinha, né? Tipo como se fosse uma figureira, isso não é cerâmica popular, porque aquilo não faz parte da minha cultura. A cerâmica popular, a pessoa tem que fazer o trabalho que está inserido na cultura que ela está, não é? É um pouco como um lugar de fala. Eu posso fazer, mas eu não estou fazendo cerâmica popular se eu pego e vou fazer um santinho. Eu estou me apropriando de uma cultura, né? Então, a mesma coisa em relação à cerâmica contemporânea. O que você leva da sua cultura, de você mesmo, e da sua tradição? Nisso, o que foi um ganho bem rico no pessoal
da faculdade, esse ano que fez essa atividade do Baudelaire, a partir do caminho pelo barro, é que a gente sai das relações nossas, do nosso povo, das nossas origens em relação ao barro. Depois você vai nesse caminho apresentando outras coisas contemporâneas, outras referências, e você vai saindo, mas você já construiu uma relação, primeira de respeito, né? De respeito e afetividade com o que a gente tem dentro de nós, né? E isso é o percurso que cada um é diferente, né? Isso que faz a gente artista, né? Que faz a gente, né, num contexto mais amplo, assim, né? Uhum. Exatamente. Não, eu pergunto se alguém mais tem alguma pergunta. A nossa ideia era terminar, né, nosso encontro, porque a gente tem uma extensa atividade e o nosso festival está sendo feito todo de forma colaborativa, né? As pessoas estão doando o seu tempo, enfim, e então eu pergunto se alguém mais tem alguma colocação, se ninguém vai pedir uso para falar alguma coisa, se alguém participou desse processo todo do Baudelaire, se queira dar algum depoimento, né? Uma das questões mais importantes que hoje o mundo exige é justamente essa questão de fazer junto. A gente está vivendo um momento civilizatório, né, de emergência climática, de uma série de problemas complexos que exige que a gente saiba fazer as coisas juntos. Então, ao mesmo tempo que nós, ceramistas, temos essa atividade individual de contato direto com a argila e com o nosso processo artístico, a gente tem que aprender a fazer. Então, essa é uma baita oportunidade, né, que o Nica nos oferece. E eu pergunto, né, para vocês se justamente assim de como assim as pessoas podem ter mais informações. É só entrar no site, tem algum e-mail de contato que possa estabelecer essa coisa do fazer junto, apesar da gente estar longe, né? Primeiro, deixa eu só responder a pergunta da Marla aqui, né? Eu pensei em perguntar se rola queimar numa churrasqueira ou dentro de um fogão a lenha, né? Isso é uma coisa interessante, assim. No Baudelaire, quando eu vi, alguns alunos meus estavam queimando na churrasqueira, tá? E até não explodiu. Gente, rola tudo. A gente precisa acabar com essa ideia de que, eu posso fazer, não posso fazer. Lógico, você sabe, se você puser, você vai estourar a peça e pode talvez estourar o seu micro-ondas, quebrar o vidro dele. Mas rola. O problema é, existe maneira de fazer, mas não quer dizer que isso impeça você de fazer, tá? Lógico, você não vai dentro do micro-ondas, do fogão, se a peça estourar, ela pode quebrar o vidro, mas você coloca lá dentro de uma panela de barro fechada, experimenta, é lógico, ela vai estourar, mas não quer dizer que você não tenha que fazer. Todos nós que somos ceramistas, mesmo com funilária, a gente estourou as peças, né? Então, é importante entender que está na mão da gente fazer as coisas e resistir nesse período de isolamento, assim. E mesmo independente do isolamento, é horrível. A gente é ceramista, eu mesmo já sabia fazer um monte de coisa, por anos pagava ateliê para poder queimar minhas peças, né? Então, tudo do Nica, ele está disponibilizado em vários lugares. Você tem o site do Nica, que as coisas estão sendo colocadas ali. No site do Nica, você tem a aba Nica News, que é mais ou menos as notícias do que está mais recente. Então, a convocatória, a pandemia, o Nica News é mais ou menos uma cronologia mais solta do que está acontecendo, tá? Tem também ali sobre nós uma parte de cronologia, que aí vai dizer tudo que o Nica já fez, com link para os artigos, para as palestras que já foram publicadas, mesmo a palestra daqui vai estar lá depois, tá? E nós também estamos no Instagram, né? No Instagram você acompanha ali o que vai ser feito. E temos também o nosso e-mail, que chama nica@urgs.br, né? Então, tem todas essas redes, mas, assim, estamos aí. Tem um pessoal, uma equipe bem bacana, de 5 bolsistas, tá? Moisés, a Annelise, a Luísa, o Ariel e a Valéria, né? Que trabalham em várias frentes. E a nossa ideia é sempre estar aprendendo, assim. Nós estamos aprendendo a fazer. Quem fez o site fomos, assim, eu, Moisés, que aprendemos com os vídeos de um português maravilhoso que explicava, e estamos trazendo pessoas juntas para trabalhar com a gente. Por exemplo, o curso de fotocerâmica que eu dei aí no primeiro festival, ele está ali dentro do Nica, nos laboratórios, no Lafoca, está simplesmente destrinchado passo a passo, que qualquer um consegue fazer fotocerâmica por ali, está tudo explicadinho direitinho, tá? E o Moisés pôs aí os links para acessar essas coisas todas.
É que também o virtual, ele possibilita muitas coisas que a gente nem imaginava, né? Por exemplo, o próprio site do festival que a gente fez em tempo recorde, né? Que o Leandro está muito aqui, bonito. né? A gente também vai precisar ocupá-lo durante o ano, né? Mostrando iniciativas de cerâmica, mostrando. Então, eu acho que também podia ser pensada, né? Uma parceria até de vocês também ocuparem esse espaço E tudo isso a gente tem que fazer junto, porque exatamente a história hoje é como a gente pode fazer as coisas potencializarem, exponencializarem, né? Já que a gente tem o digital na mão e, no entanto, na cerâmica a gente é muito, né, preso no aqui e agora ali, né? E então tudo isso a gente está aprendendo, né, a fazer e, né, ali a utilizar essas ferramentas. No NICA ali dentro, acho que é dentro do ateliê, se eu não me confundo, tem uma parte que já tem uma parte que está criada com essa ideia, né, que é a ideia dos parceiros externos. Então, os projetos parceiros, assim, por exemplo, eu estou dentro do apartamento aqui, eu não tenho como fazer as queimas. Por sorte, eu tenho uma churrasqueira e uma lareira, né? Por isso que veio a ideia na chuva. Mas tem gente, por exemplo, que tá lá fora, como vocês dizem, está na casa do pai, lá em Gramado, com um baita de um pátio cheio de folha seca, tem queima de folha seca. Tem outro que está numa região que tem queima que faz com bosta de vaca, né? Então, o que é bacana disso é que eu posso ser mais do que eu, né? Mas, assim, para isso nós temos que provocar as pessoas, e as pessoas têm que fazer as coisas e documentando. Lógico que não vai fazer documentação, faz, testa, a gente pode conversar junto, orientar, trocar ideia. Quando a coisa estiver mais redondinha, a gente publica, né? Publica quando o documento está fechado. Lógico que no Nica News a gente é uma coisa mais dinâmica, a gente pode publicar, olha a experiência que não sei o que está fazendo, olha o que o outro está fazendo, e explodiu tudo, esse tipo de coisa, né? Isso é bem bacana. Assim, a gente vai explodir as coisas, a gente tem que parar com essa coisa de que não vai explodir, né? E também com essa cultura de que, eu queimei o esmalte fundiu, mas espera aí, tem outras maneiras de trabalhar. Por que tudo tem que ter esmalte, né? Por que, né? Esse tipo de coisa, trabalhar com uma outra ideia, assim, né? Exato. A questão do balde aqui também estão falando. Ivo, a palestra vai ficar acessível, sim, vai demorar um pouquinho, né, porque a gente vai ter que baixá-la, colocá-la no YouTube, e depois a gente vai ter uma sessão no site Festival do Barro, onde serão disponibilizados as lives, né, os cursos também que vão rolar, assim como esse momento que a gente está vivendo agora, tá? Outra coisa que eu queria também lembrar é que a gente tem uma extensa programação, né? Nós estamos começando ela agora. Peço que vocês acompanhem ali. Nós temos no Instagram Festival do Barro, vão ter sorteios, vão ser vários kits, se não me engano, 5 kits com materiais de cerâmica que a gente conseguiu de apoiadores, de patrocinadores, né? Então, assim, tem muita coisa que vai rolar, que está começando agora, tá? Agora de tarde nós vamos ter uma live com o Renato Rizzi, que é outra história. Então a gente está procurando justamente mostrar vários lados do fazer cerâmico, né? Vai ter a oficina da Michele sobre esmaltação com bolhas de cerâmica, e amanhã nós também temos uma extensa programação que eu peço que todo mundo verifique no site festivaldobarro.com.br. E também aproveito para pedir para vocês também divulgarem para quem não é da nossa bolha, né? Para mostrar o quanto é legal comprar, né? Adquirir peças, adquirir cerâmicas e valorização dos nossos artistas locais. E por fim, eu convido todos a conhecerem, né? A entrarem na disposição, que é a nossa exposição, tá? Que tá acontecendo, né, que foi organizado também pelo nosso grupo, Enxutíssimo, né, onde a gente abriu, né, para várias pessoas se inscreverem, a gente conseguiu um número de 17 pessoas, e aí lá também tem vários tipos de diferentes formas de fazer a cerâmica, né, então tem a feira, tem a exposição. E agradeço, Lúcia, né, a oportunidade, né, que tu está falando aqui, está muito bom, parabéns, uma oportunidade em particular para mim de estar mais perto aí das minhas origens de nascimento e formação em cerâmica. Legal, pessoal, por favor, tu pode fazer um comentário final, que a gente já chegou no nosso horário, querido Caruso, agradeço muito a tua atenção ao Moisés que está nos ajudando agora.
Não, Moisés, põe o link do Nashua aí para eles, que eu achei bacana o festival. Então, assim, fechando, a gente apresentou o Nica, o que é o Nica hoje, vocês podem passear pela página, ver tudo que foi feito, inclusive os parceiros externos, que o Festival do Barro vai entrar lá, logo, logo, então temos essa chamada da convocatória Natureza Solares, tá? E essa chamada maior ainda, para o grupo que está aqui, para quem mais, que a gente começar a construir junto esse novo módulo cerâmico, que seria o Nashua, né? Que aí tem vários tipos de queima. O Moisés colocou ali o Nashua, que vem dessa brincadeira da churrasqueira, assim, tá? Legal. É daí que vem o nome Nashua. Tá, legal. Não, última coisinha que eu queria só lembrar é que a gente vai estar fazendo uma alteração no site, porque o Lourusso, que ia falar sobre massas cerâmicas no domingo, ele teve um problema, não vai poder estar presente. Então a Adma Corá vai conversar comigo numa live no Instagram sobre os diferentes momentos da produção de cerâmica no Rio Grande do Sul, né? Onde se teve muitos salões, teve a Associação dos Ceramistas, teve uma série de mobilizações um tempo para trás, e hoje a gente vive um outro momento, justamente um momento mais democrático, um momento mais onde se pode fazer cerâmica de qualquer jeito, enfim, no sentido de que ele é muito mais inclusivo, mas ao mesmo tempo a gente precisa se organizar e se conhecer melhor, né, Carusto? Sim. É isso, o poder está na mão da gente, né? De fazer coisas bacanas, de fazer porcaria também, mas isso faz parte, ninguém chega a coisa bacana. E às vezes, muitas vezes, a gente faz um monte de coisa que acha que é bacana, e quando vai ver, o importante estava ali naquela porcaria que a gente abandonou ali, que porcaria, brincadeira, assim, né? Está ali, na verdade. Muitas vezes eu faço um monte de trabalho, vai 10, 15, 20 anos, de repente eu olho um trabalho aí lá para trás, assim, mas, né, estava tudo lá, quer dizer, mas as coisas elas vão indo e vão voltando, nunca no mesmo... Tem uma ideia de pensamento que, assim, é como se o processo criativo fosse um parafuso, né? Ele vai, não um ciclo, ele vai, não é eterno retorno, porque cada vez que ele volta numa outra espiral, né? Então, isso é uma coisa que vai andando. Às vezes ele desce, às vezes ele sobe, né? Ou até pensar... Mas é isso, assim. E agradecer muito a presença de todos, a mediação da Silvia, todo o apoio do Festival do Barro, da Michelle também na parte digital, do Moisés aí coordenando também as questões. E, assim, modéstia à parte, o pessoal da equipe do Nica são muito queridos, assim, são todos uns doces, assim, muito queridos, assim, não só motivados, mas como pessoas bem bacanas, acessíveis e animadas, assim. Tá? Então, pessoal, a gente está em 30 participantes, todo mundo poderia botar a sua fotinho, né, abrir a sua câmera para a gente fazer uma foto para registrar esse momento? Que tal? Podemos fazer isso? Eu vou, então, para mudar aqui, né, tirar o compartilhamento dela. Que legal. E aí a gente faz esse registro, que eu acho que vale muito a pena, né? A gente está se esmerando aqui para poder fazer o melhor para todos. Se vocês quiserem, assim, ali em cima, na direita, lá em cima, do lado, né, botar nos quadradinhos, fechar o chat aqui. Gabriela, nossa. Tá? E fotinha com cara das pessoas é toda uma outra coisa, né? Eu dei aula o semestre inteiro, eu só vejo bolinha assim, quando o pessoal for no presencial, já falei, vocês vão ter que fazer um bottom com com a bolinha. E como não aparece tudo na mesma tela, como não aparece, a gente vai ter que fazer várias vezes, tá? Até para a gente ver quem é que tá ali do outro lado, tá? Eu vou fazer essas fotos e depois a gente vai publicar lá no site do Instagram. E não esqueça de participar, né, dos sorteios, das coisas. Clica lá no festival, marque amigos, tá? Essa aqui é a proposta. Então, eu vou fazer uma foto aqui nossa. Vocês podem fazer fotos aí também e marcar o Festival do Barro. Já que a gente está aprendendo a fazer tudo isso junto aí, né, Leandro? Leandro aqui que tá... Agradecer ao Leandro por todo o apoio também. O site está muito bonito, viu, Leandro? E abre todo mundo o áudio aí, fala um monte de coisa. Vamos fazer uma polifonia aqui, uma bagunção. Ajeitar o topete aqui. Todo mundo abre o áudio, não é essa coisa de ficar fechando o áudio. Todo mundo ao mesmo tempo. Eita! Olá. Parabéns! Tchau! Oi, parabéns, Carusto! Bom trabalho! Parabéns! Obrigada. Gente, eu estou emocionada. Vocês não têm noção
o quanto a gente está assim, se esmerando para esse momento, né? Então, assim, a gente espera que vocês todos participem, aproveitem, tá? Porque o negócio hoje é a gente saber fazer junto, tá? A gente tem que saber aprender e fazer coisas, porque o mundo está precisando muito de que a gente se valorize e se fortaleça em comunidade, fazendo junto. Beijão para todos. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.